E aí pessoal, beleza? Bom dia. Deixa eu explicar para vocês essas entradas aqui. Isso aqui é mais para pessoa que está começando, tá pessoal? Conseguir ver a região, ó. Eu fiz essa daqui, ó. E essa daqui eu fiz ontem à noite, ó. Essa daqui eu fiz agora de manhã, essa e essa aqui, ó. Fiz agora de manhã essas daqui, tá? Deixa eu explicar para vocês essa daqui. Ó, o que acontece? Você que está começando, não fica pulando toda hora de gráfico, entendeu? Para você ir se adequando a regiões, entendeu? Se adequando ao gráfico, né? Porque você fica pulando, uma hora você pula, o gráfico tá desse jeito. Você vai e o gráfico tá assim, entendeu? Você tem que, tipo assim, ó, deixa eu explicar essa daqui. O que você tá vendo aqui? Você tá vendo que a força é de venda. Você vai esperar o preço reverter, você entendeu? E depois demonstrar uma fraqueza numa região que já foi rompida. Mas você está vendo que a força maior de venda tem que procurar a venda. Olha o que eu fiz aqui, ó. Sim, é a minha visão, tá? Trabalhando a favor do gráfico. Eu tô vendo que essa vela aqui, ó, ela rompeu essa região aqui, ó. Tá vendo? Essa vela rompeu essa região. E o preço tá vindo forte de baixa, beleza. Não reverteu, fica quieto. Aí, ó, essa vela aqui rompe essa região aqui, ó. Beleza. Agora o preço reverteu, ele tá voltando. Tá voltando. Voltou. Toca lá em cima, retrai, ó. Né? Você tem a força de baixa. O preço reverte, dá mais uma vela, ele sai lá, toca, retrai, fica baixo. É motivo para venda ainda. Ele foi forte, tocou, reverteu, beleza. É um motivo para venda, mas o pavio é comprido. Ele vem de um comando, é um comando seguido de comando, mas o que eu tenho aqui, ó? Lembra dessa vela? Ela rompeu lá. Então essa vela é uma vela de força que rompeu uma região. Quando esse preço desce aqui, ó, ele se encerra fechado. Ó, ele se encerrou fechado. Isso é para, eu tô falando assim para a pessoa que está começando, tá? Ó, ele rompeu uma região e se encerrou fechado. Quando o preço nasce aqui, ó, essa é a primeira ação de compra na região. Isso desce, rompe, que vem de rompimento. Quando ele fecha o preço aqui, ó, essa é a primeira ação de compra depois de um rompimento, beleza? Então aqui, ó, foi o máximo que a compra atingiu. Eu sei que essa vela foi lá em cima, retraiu, ficou dentro do primeiro registro de compra depois de um rompimento, que vem de rompimento, que a força maior é de baixa. Eu vou entrar, ela foi lá em cima, retraiu, ficou dentro de tudo, embaixo de regiões rompidas, dentro de primeiro registro, depois de um rompimento, mas é um comando seguido de comando e o pavio é comprido, então eu vou aguardar o preço. Se ele fizesse isso, ó, até que daria para dar uma riscadinha, você ia buscar o começo aqui, ó, da vela de força e ia ultrapassar do pavio que teve rejeição, mas eu ainda guardei ela, beleza. Aí ela foi lá em cima, sentiu de novo a região, retraiu, demonstrou muita fraqueza de volume, se mantendo dentro do primeiro registro, ó. Ela nasce dentro do primeiro registro, tá? Então ela forma uma dupla posição, demonstrando fraqueza de volume perante as últimas compras. O volume do corpo dela é muito fraco, ela forma uma dupla posição abaixo da região rompida lá atrás, dentro de um primeiro registro. Você vai aguardar o preço sair aqui, ó. Fazer isso aí, entrar. Tem que ser venda. Por que tem que ser venda? Porque o preço fez tudo o que você estava esperando. A força maior é de baixa. O preço vem rompendo regiões. Quando o preço nasce, ele deixa um primeiro registro, que é o primeiro registro pós-rompimento. O preço reverte, vai lá em cima, já sente. Quando ele vai, ele demonstra fraqueza.
dentro do primeiro registro, que é de rompimento abaixo de regiões rompidas. Venda, beleza? De venda. Então você está vendo, você está conseguindo identificar o que está acontecendo na região. Você sabe que a força maior, você não está indo contra. Você já viu que vem velas rompendo, né? Ó, vem velas rompendo e continua rompendo. Quando ela reverte, ela deixa um primeiro registro. Esse aqui, pessoal, para quem não sabe, por que ele é o primeiro registro? Porque quando essa vela aqui rompeu, ó, quando essa vela aqui rompeu as regiões, esse preço aqui sobe, ó, ele rompe e fecha, fechou o preço. Aqui foi a primeira ação de compra da região. Quando ele rompeu, essa foi a única ação de compra nessa região aqui, ó. Não existe compra aqui. O preço subiu, retraiu, sentiu muito a força de venda, sentiu de novo e demonstrou fraqueza, formando uma dupla dentro do primeiro registro, a região rompida. Venda, beleza? Esse foi o motivo da venda. Essa aqui eu fiz ontem à noite, eu vou mostrar essa outra aqui, ó. Aqui é o seguinte, o que você vai fazer? Eu entrei nessa vela aqui, né? Primeiro. Aí depois, pá, fiquei de boa aqui, ela trabalhou, não sei o que. Aí beleza. Aqui, ó, isso aqui é aquela máxima. Isso aqui a pessoa aprende muito, eu aprendi muito isso aqui com o professor Machado. Você entendeu? O professor Saboy explica muito isso aí, ó. Velas vem rompendo novas posições, regiões de compra. Preço reverte, ó, tenta agir e rompe. Entendeu? Isso aqui é bem básico, ó, rompe, rompeu região, rompeu. Ficou dentro desse pavio aqui, ó. Ela deu uma reversão, só que essa reversão ficou abaixo da região rompida. Tá vendo? Ó, não pode ser compra. Por quê? Porque eu tô vendo o preço vindo rompendo forte, ó. Você entendeu? Reverteu, tentou agir, retraiu, reverteu e rompeu. Quando ela reverte, ó, ela toca, sente e fica dentro, ó, de tudo, ó. Abaixo de regiões rompidas. Venda, você entendeu? E ainda se mantém dentro do último comando, que é uma vela que rompeu tudo lá para trás. Ela, ó, o preço rompe, reverte, ó, toca nas regiões rompidas, retrai e fica, tá vendo? Abaixo de tudo, ó. Abaixo de comando, abaixo de região rompida, não consegue atingir nem os 50% daqui. Você aguarda ela sair um pouquinho aqui, ó, e desce. Eu já saí de abertura porque a gente já está acostumado. E ela também não deu, ela deu um gapzinho de leve, melhor ainda, para cima. Beleza? Porque você tá vendo o preço, ó, ele vem força de baixo. Existe um topo lá em cima, agora formou um topo mais abaixo. Essa vela aqui rompe o último fundo, entendeu? Rompe essas regiões, rompe novas posições, rompe comando. Quando esse preço reverte, ó, ele fica abaixo de tudo, abaixo de comando, abaixo de tudo. Se você prestar atenção aqui, ó, você vai ver que ele dá a impressão que ele não ficou abaixo do comando. Ó. Ficou um pouquinho dentro, mas esse comando aqui está no gap, ele deveria estar aqui, ó, entendeu? Então, são leituras que você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo que o preço está descendo, que velas vêm rompendo. Quando o preço reverte, ele fica abaixo. E dentro de regiões de venda, querendo fundo aqui, ó. Venda, beleza? Agora essa daqui, ó, essa que eu fiz ontem à noite. Olha o preço aqui, ó, você vai ver isso aqui, ó, muita venda, o preço reverte, beleza? Reverteu, tá dentro desse posicionamento aqui, ó, onde eu tenho a venda tentando agir, o preço reverte, você entendeu? Que vem uma formaçãozinha de alta aqui, ó. Então, vamos lá, o preço desceu, retraiu e reverteu. Então você tem uma reversão aqui, ó, dentro desse fundo aqui, ó. O preço veio,
toca, retrai e reverte, ó, retraiu, reverteu. Quando a venda vem agir, ó, ela não consegue sair da região, tá vendo? Ó, e retrai. Agora você tinha tudo isso de venda, o preço reverte numa comprinha. Quando a venda resolve agir, ela não sai da região, mantendo-se dentro. Ó, tá vendo? Isso aqui é movimentação do preço, leitura do Savoy, ó. O preço desce tudo, várias vendas. Chega nessa região, ele reverte. Agora a venda vem agir, ó. Ela sai e retrai. Detalhe, ela mantém pavio dentro do pavio da venda e corpo dentro do corpo da venda e da compra. Então ela, ó, fez uma pressãozinha, né, o interesse de compra, desce, tenta sair da região, retrai, fica dentro da região onde eu tinha muita venda e por isso reverteu, que lá atrás é a mesma coisa. Entendeu? Tem que ser compra. Beleza? Sempre analisando com calma. Ó, você tem aqui, ó. Fica vendo o preço trabalhar, não fica procurando a entrada. A entrada você vai ver ela, ó. Preço. Essa venda aqui, ó, ela fica dentro do pavio, quer ver? Ó, fica dentro do pavio. Ó, fica dentro do pavio da venda, né? Ó, ela sai com o pavio e ainda assim o preço reverte. Você não vai entrar nessa aqui, ó, por quê? Porque ela saiu o corpo da região e o pavio, você fica quieto. Mas ela se manteve aqui dentro, ó. Beleza? Mas o preço tentou agir, ó, reverteu. Opa, você já fica ligeiro. Eu tinha uma região de venda tão grande dessa e agora reverteu o preço. Beleza? Agora a venda, ó, faz uma pressão, tenta agir, não consegue sair, ó, nem do pavio e nem do corpo. Você vai aguardar ela sair agora, ó. Saiu aqui, você entra bem aqui, ó. Beleza? A favor, você tá a favor. Entendeu? A favor da força. Porque você tá a favor disso, ó. Porque isso aqui, ó, já foi quebrado por essa compra e tentou continuar, não conseguiu, compra. Beleza? Bora pra cima, molecada.